diz assim a palavra do Senhor: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está no secreto, e o seu pai que te vê no secreto, que está no secreto, e que vê em secreto, lhe dará recompensa. Versículo 7. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. A minha versão é NAA, se alguém tiver outra versão, tá bom? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, guarde o nosso coração, nos ajude a entender, Pai, o nosso significado como discípulo, Senhor Deus, como discípulo no secreto. Nos ajude a entender, Senhor Deus, que temos que ser homens, moças, rapazes, de acordo com a Sua vontade, e que temos sim que resplandecer a luz de Cristo, mas também que temos que no secreto, Pai, buscar toda a força, todo o poder do Teu Espírito, toda a Tua palavra, Senhor Deus, em oração. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, ele vai tratar a visibilidade do discípulo. Por que ele trata a visibilidade do discípulo? Ele dá aqui o ensino que um discípulo tem que ser com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele tem: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Para que no final, ele diz: bem-aventurados são vocês que por minha causa os insultarem, os perseguirem. Alegre-se e exultem, grande é a sua recompensa nos céus. O que quer dizer que no final ele conclui dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo. Essa é a visibilidade do discípulo. O discípulo tem que aparecer nessa parte. Ele tem que ser misericordioso. A visibilidade do discípulo mostra que o discípulo tem que ser sal da terra e luz do mundo. Aonde ele estiver, tem que ser visto. Ele tem que aparecer. Não aparecer de modo hipócrita, mas ele tem que saber, as pessoas têm que saber quem ele é. Ele tem que ser misericordioso, ele tem que ser limpo de coração. Então o capítulo 5, ele ensina a visibilidade do discípulo. Que o discípulo tem que ser sal da terra e luz do mundo. Que o discípulo é bem-aventurado. E esse Sermão do Monte, que é o Sermão do Monte, que é capítulo 5, 6 e 7, né? Vamos falar que é 3 em 1, mas o Sermão do Monte ele tem nesses três, que ele é administrado nesses 3 capítulos. O primeiro capítulo ele vai tratar da visibilidade. Sal da terra, luz do mundo. O discípulo do Senhor, ele tem que ter o ensino a respeito das coisas. Ele tem que aparecer. Não se pode esconder uma cidade situada no alto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a luz daquele que crê tem que brilhar. Eu me lembro que uma vez um missionário disse que acho que foi o Hudson, né? Que ele estava na faculdade e as pessoas perguntaram: quem é cristão, é crente? E ele sabia que uma moça que estava lá era crente. Ele levantou a mão, só tinha ele ali. E quando ele olhou para trás, a moça olhou para ele e fez assim, ó. Para não passar vergonha, né? Mas isso não é discípulo de Jesus, né? Isso é amigo do Evangelho. Vocês entendem? Então, o capítulo 5 trata dessa visibilidade. O discípulo, onde ele põe o pé, ele tem que ser discípulo de Cristo aonde ele estiver. E a luz dele tem que brilhar. A luz dele tem que aparecer. Entende? O interessante é que no capítulo 6 vai tratar da obscuricidade do discípulo. O que é a abscondicidade? Falei obscuricidade. Abscondicidade. Aquilo que é o secreto. Essa abscondicidade, fala todo mundo. Abscondicidade. Amém.
Essa abscondicidade é aquilo que está no secreto. Capítulo 6 vai tratar do elixir do discípulo para que ele não se torne um hipócrita. Por que será que não tratou da abscondicidade no começo e da visibilidade depois? Por que não tratou do secreto no capítulo 5 e no 6 tratou da visibilidade, né? Para preparar, para não. Porque o Senhor Jesus sabe que aquele que se torna sal da terra e luz do mundo, ele precisa tomar sua dose diária do secreto com Jesus. Ele não pode se tornar um fariseu. Ele não pode se tornar um julgador. Por ele ser assim, ele tem que entender que as forças dele e a vida dele é recarregada no secreto. Para ele ser quem ele é, para todos verem, ele tem que ser um discípulo também no secreto. De que vale a gente ser sepulcro caiado? Aquele que é lindo por fora e podre por dentro. De que vale nós brilharmos para o mundo ou para a igreja e no secreto a gente ser uma porcaria? Entende? Então nós temos que entender que essa abscondicidade, aquilo que é dentro, aquilo que é no secreto, nós precisamos se curvar para isso. Esse tempo de oração, esse tempo com Deus, é algo que é inegociável para que sejamos discípulos do Senhor. A piedade não busca aplausos humanos. Por que Jesus fala aqui? E quando orarem, não sejam como os hipócritas. 3 verdades que nós podemos ver sobre como que o discípulo ele tem que viver no secreto. 3 verdades são distintas. Primeiro, uma coisa que eu quero falar para vocês, antes de dizer isso. A luz do discípulo brilha por si só, mas a sua oração deve ser escondida. Bonhoeffer diz isso. Aquele segredo, não segredo de pecado também, de pecado, não falando de pecado não tratado, mas aquilo que sim, nós carregamos aqui dentro. Todas as nossas falhas, medos e angústia. No secreto, sim, nós podemos dizer isso. A gente tem que entender que a oração ela é uma expressão da comunhão pessoal com Deus. A oração é uma compreensão de reverência, humildade e fervor. Em primeiro lugar, a primeira verdade que a gente precisa entender da oração no secreto. A primeira verdade é que a piedade dos hipócritas, ela é teatral. Nós temos que ser diferente dos hipócritas. A nossa justiça, quando ela tem que ser maior do que os fariseus, ela tem que ser diferente. Por quê? Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, versículo 5. Quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, e no canto das praças, para serem vistos pelos outros. Primeiro, o teatro da religião. Eles gostavam de mostrar que eram religiosos, homens de oração, porque ficavam nas esquinas de pé orando. Era costume se orar, mas a intenção deles não era essa. Nas esquinas para que sejam vistos. Lembram lá de Lucas, quando falam do publicano e do fariseu? O fariseu, quando aqui está querendo dizer, oram de pé, os hipócritas oram de pé, eles oram de si para si mesmo. Ó Senhor, obrigado por eu não ser um pecador, obrigado por eu não ser aquilo, obrigado por eu não sou como esse pecador, esse publicano. E qual que é a oração do publicano? Senhor, com a cabeça em pé, com a cabeça curvada, nem conseguiu olhar para o céu. Tende misericórdia de mim, o pecador. O hipócrita, ele tem uma religião teatral. Ele vive para esse teatro. A hipocrisia é um termo no grego para atores. Palco é o culto, o público são os homens. Uma coisa que a gente tem que entender, principalmente o pessoal do louvor, que isso é perigoso, perigosíssimo.
Eu já ouvi gente dizer, não dá para cantar na igreja tal, porque as pessoas não estão respondendo, entendeu? Nós precisamos de respostas. Como assim, meu querido ou minha querida? Eu canto, mas eu quero que os homens ouçam e de alguma forma devolvam esse fervor que eu estou falando para eles. Eu estou aqui cantando algo, mas eu quero que todos chorem ao ouvir essa música. Perigoso. Hipócrita. Onde o palco é o púlpito e os homens são a plateia. E esquecem que o louvor é para Deus. E esquecem que nós entregamos o culto para Deus. E esquecem que é os céus que ouvem nosso louvor, nossa oração. As pessoas estão confundindo isso ultimamente. Querem que a religião seja um teatro, uma mentira. Querem que a religião seja um palco, um lugar para que você se sinta bem, em um lugar igual uma plateia, um show de palhaços. Não, a palavra de Deus, ela nos diferencia disso. Os hipócritas, segundo Calvino, não buscam a glória de Deus, mas buscam a sua própria glória. E ao orarem de pé, os hipócritas diziam: ó Senhor, eu sou um homem de oração, um homem justo, para que todos vissem. Depois você pode continuar, o Senhor vai tratar sobre o jejum, Ele vai tratando sobre oração, vai tratar sobre o jejum, como dar esmolas. Também no capítulo anterior ele fala sobre como dar esmolas. Os hipócritas tocam sinos, que estão dando esmola para os pobres, né? Ou aquele famoso negócio, né? Um mendigo ali. Hoje a gente está muito longe. Hoje o nosso sino é diferente, né? Eu e o pobre coitado aqui, ó. Não é assim? Eu ajudando o irmão aqui que não tem a roupa. Eu dando comida aqui para uma pessoa que não tem teto. Hoje mudou um pouco. Todos querem milagres vistos e postados, mas no secreto estão como mortos. A recompensa já foi dada a eles, mas ao orarem, entre no seu quarto. Por quê? Porque o Senhor, mas a porta, orem que está em secreto, e o Pai que vê em secreto lhes dará recompensa, e orando não os divam repetições. Aqueles que oram de pé, que são os hipócritas, já receberam seu favor. Versículo 5. Versículo 5. Para serem vistos pelos outros, em verdade lhes digo, eles já receberam sua recompensa. Tudo que eles fazem para a plateia, eles recebem da plateia. Tudo que eles fazem para que você veja, fique tranquilo, sua recompensa já vai vir, a pessoa vai saber. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz algo para Deus e fala para todo mundo. Se não for para edificar e glorificar Deus, meu irmão, fica quietinho. Ninguém precisa saber que você deu sua blusa para o fulano de tal. Ninguém precisa saber que você deu uma carona para um pobre coitado na rua, ou que você deu uma esmola. Não, irmão, não é isso que acontece. Hipócrita é sim. Ele toca sinos. Ele fala que eu mereço a glória. Não a Deus, a mim mesmo. E a recompensa já foi dada. É o reconhecimento humano. É o único salário do hipócrita. E o que a nossa geração busca hoje? Reconhecimento, aprovação. É o que a nossa geração mais quer. A visibilidade dos homens e não de Deus. A aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. Esse é o nosso foco principal. Eu no ministério tenho que ter a aprovação dos homens primeiro, mas não a de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, a primeira verdade é que a piedade dos hipócritas são teatral. É apenas essa visibilidade teatral, não a visibilidade do discípulo. A abscondicidade do discípulo. Segundo lugar, a segunda verdade, a oração do discípulo, ela é escondida. Tu, porém,
vamos voltar ao versículo 5. E quando orarem, conjunção subordinativa temporal, que quer dizer que vai acontecer. Isso vai acontecer. Jesus não falou, se orar, por acaso você quiser orar, não, isso aqui é para crente. Crente ora. Crente, a vida dele é de joelhos. Senão tem alguma coisa errada aí. Quando orar, preste atenção. Quando orar, tu, porém, quando orar, entra no seu quarto. A exclusividade da audiência com Deus. Entra no teu quarto, lugar privado. Oração não é performance, é comunhão. Oração não é um ato de ritual, mas é uma comunhão com Deus. Oração do crente é a conversa com seu pai. Entende? Isso tem que acontecer. O discípulo, ele ora. O discípulo, ele não pode dar um passo sem Cristo. O discípulo tem que ser cheio para brilhar a luz. Para brilhar a luz do discípulo, para brilhar a sua luz, sal da terra e luz do mundo, primeiro você tem que ir no secreto com o seu pai orar. Para isso brilhar, você tem que ter aquele óleo do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse derramado Espírito. Você não precisa ser um autodidata em grego e hebraico. Você não precisa ser o melhor do melhor em teologia. Mas na oração, meu amigo, seja o melhor com o Pai. A vida de oração é necessária. Qualquer decisão que nós vamos tomar sem oração é uma hipocrisia. É uma vida teatral. Tem gente que confia demais em outros. Eu vou falar para você, não se engane. Psicólogo é bom. Psicologia é bacana. Você fazer uma terapia, tomar um remedinho, se não está dando certo a cabeça. Mas lembra-se de uma coisa. Isso é uma base para controlar teu físico. 50%, vamos colocar 30%. O resto, meu amigo, é com você. Outra coisa, o Senhor te salvou. O Senhor te colocou da morte para a vida. Você é um cidadão do céu. Mas para ser cheio do Espírito Santo, esforça-te. Orare et labutare. Martinho Lutero disse isso. Ore e trabalha. Agora, sem oração, meu amigo, é difícil. Sem inclinação, sem o seu secreto com o Pai, isso se torna impossível. Ah, mas eu não venço nada, meu Deus. Ah, mas a minha vida secreta não é assim. Falta de oração. Falta de leitura da palavra. Deixa eu te perguntar, seu namoro é santo? Sabe por que não é? Por causa que você não ora. Por causa que você não entregou isso para Deus. Você sabe por que muitas vezes os namorados não prestam? Porque você não colocou diante de Deus. Você não colocou se esse é o varão de Deus. Entende? Graças a Deus tem muita jovem vacinada aqui. Que vê de longe a intençãozinha errada. Louvado seja Deus por isso. Que se casem com 30 anos. Brincadeira. Mas não case com o errado. Não namore com o errado. Não se entrega para uma porcaria. Por quê? Porque a vida de oração é a parte decisiva, principal das nossas ações. É no secreto que Deus sabe, conhece seu coração. É no secreto que Ele conhece e sabe quem você é. Que vai dizer quem você é. É no secreto que você entrega a Deus as suas angústias. É no secreto que você mostra para Deus as suas percas e chora pelas suas percas. É no secreto que você confessa a Deus que você pecou. É no secreto que você
retoma essa força espiritual que muito tempo você não tem. É no secreto com Deus que você conversa com o seu Pai. É no secreto que Ele conhece, Ele te conhece, sabe as suas angústias, os seus erros, os seus medos, as suas falhas, e sabe o que você precisa. É no secreto que o discípulo toma de novo a autoridade das Escrituras, a força do Evangelho, e que pode sair de um modo centrífugo para o mundo, espalhar essa notícia. Mas se não houver vida no secreto, nós não passamos de hipócritas fariseus, inúteis no mundo, que se mostra que só quer crente. Se não houver vida no secreto, nós não conseguimos fazer nada. Somos apenas religiosos. E que só apontamos. Errado. Isso aí está errado. Isso aí está errado. Isso aí também está errado. Entende? Amém. Amém. Eu também creio. A oração do discípulo, ela é escondida, exclusiva. A oração não pode ser feita para os outros, só pode ser feita para Deus. A oração não pode ser feita para outro tipo de ídolo da sua vida, é somente com Deus. É somente com Ele que você tem que se apegar. Deus é onipotente e conhece o nosso coração. Salmo 139 vai dizer isso. A oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus. A oração, ela não é somente que o Senhor é o nosso garçom. Muito pelo contrário, nós somos os servos. Mas todos os nossos desejos e angústias têm que ser mostrados diante de Deus. Tem gente que já falou para mim, não vou ficar pedindo para Deus não, porque Ele sabe, Ele é soberano. E não é legal, é errado ficar pedindo. Como? Irmão, acorda. A gente tem que colocar diante de Deus. Não andais ansiosos por coisa alguma, mas antes pôr no trono da graça. Põe diante de Deus as suas preocupações, seus medos. Senhor, eu quero isso, mas é para ter mesmo? É para eu ter mesmo isso aqui? Senhor, eu estou querendo um negócio aqui, mas é para mim ter isso aqui? Ou não é para ter? Você está entendendo? Quando eu aprendi que a inteligência é dependência de Deus, as coisas começaram a mudar na minha vida. A inteligência é ser dependente, temer a Deus. Senão não tem como ir para frente, gente. Sem vida no secreto e sem essa disciplina na oração pessoal, a gente cai nessa hipocrisia. Sem ostentação, fale com o Pai em verdade. Sem ostentar e arrotar a santidade. É em verdade com o Pai. Ele sabe quem você é. Para com o teatro. Vá diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe quem sou eu. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Antes que minha palavra chegue à minha boca, o Senhor sabe o que eu vou falar. Por isso, Deus, eu te peço, tem misericórdia de mim. E vamos parar com o teatro. Senhor Deus amado, Pai de todas as luzes, Senhor, abençoa esse povo pecador, Senhor, e obrigado por eu não ser um deles. Hipócrita. Nós sabemos quem somos. Necessitamos da vida no secreto. O verdadeiro discípulo, em terceiro lugar, a oração, ela não é uma oração mecânica. Tanto quanto a revelação da palavra de Deus não foi mecânica, a nossa oração também não é mecânica. Vou explicar. Revelação orgânica é algo que foi revelado aos discípulos, aos apóstolos, aos escritores da Bíblia, algo dado a eles, sabendo de suas limitações, sabendo
dos seus erros, mas nada disso impediu que a revelação pura, verdadeira e sem erro viesse a ser dita para nós. Mas o Senhor respeitou todo o tempo, espaço que viam, suas limitações, mas foi aplicada como Ele queria que fosse. É orgânica. A revelação não é mecânica. Mecânica é aquela que a gente pensa que é assim, né? Igual o Chico Xavier. Deus falou, eu vou escrever assim. Não. Isso é mecânico. E nossa oração também não é mecânica. Entendeu? O que isso quer dizer? Versículos 7 ao 8. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. E orando, não useis vãs repetições. Os pagãos acreditavam que orações longas e repetidas os deuses ouviam, ou por repetir muitas vezes o nome dos seus deuses. Lembram lá do monte em que Elias estava com os seguidores de Baal? Qual é a oração dos seguidores de Baal? Baal, Baal, Baal. É assim isso aqui. E Elias ainda tirando uma, né? Ué, será que ele está dormindo, esse Baal? Será que ele não vai vir a socorro de vocês? O que será que está acontecendo? Eu me lembro que uma vez, eu fui me confessar, quando eu era adolescente, católico, eu fui me confessar e o padre disse para mim, ore 200 Ave Maria e 150 Pai Nosso. Eu era terrível um pouco. E eu fiquei orando. Terminou, opa, perdoado. As vãs repetições, por dizer muitas vezes, você será ouvido. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Quando a oração do Pai Nosso é colocada diante de nós, nós oramos ao nosso Pai que está nos céus. O modelo, Jesus colocou um modelo de oração. Lembre-se, o Pai Nosso que está nos céus. Lembre-se que Ele é santo, santo, Deus é santo. O nosso Pai é santo. Ele sabe de todas as coisas. Venha a realidade do reino que o Senhor aplica para nós. Do céu, a nossa vida, não da nossa vida, mas a tua realidade, Senhor. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Entende isso? A oração, ela tem que ser... Jesus não condena a persistência, mas a superstição verbal. Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus me dá isso. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não é assim, querido. Nós podemos insistir na oração. Eu me lembro que para passar na prova do seminário eu orei tanto. Que quando eu ia orar de novo, Deus falava assim, lá vem ele de novo orar pela essa prova. Mas eu orei tanto, tanto, e quando veio que eu passei, eu falei, não é possível. Mas não foi por minha grande oração, os planos de Deus na nossa vida, mas sim, irmãos, só confirma que a nossa persistência à oração, isso nos torna mais dependentes de Deus. Isso nos torna saber que nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos mudar o nosso coração diante da oração e diante do secreto. A oração a oração cristã em silêncio diante de Deus, ela não é apenas uma oração, como é que eu vou te explicar? A oração secreta diante de Deus, ela não é uma oração vã, ela não é só porque você tem que orar escondido e não no meio do povo, mas a oração em secreto diante de Deus é aquela oração do qual você abre, escancara as portas do seu coração, para que deixe tudo visível diante de Deus. A oração verdadeira é aquela oração do qual você mostra para Deus que você não está ali para ser alguém que você não é. Muito pelo contrário. Ele esquadrinha nosso coração. Ele sabe quem somos. Essa oração no secreto mostra de verdade quem eu e você somos.
E para onde está o nosso coração? O Pai sabe antes mesmo que a gente peça. É uma oração que se fala diante de Deus e escuta com obediência. O coração do discípulo sempre tem que estar voltado para o Pai, não para a plateia. O coração do discípulo, ele não busca aplausos, mas ele busca a verdade. Oração é oculta, mas é visivelmente eficaz aos olhos de Deus. Não busque plateia. A visibilidade do discípulo em Mateus 5 é exibição espiritual. A piedade autêntica é oculta em Deus. Uma vida piedosa é uma vida de disciplina espiritual. Sem isso, não passamos de religiosos. Deixe de lado a sua aparência. Pense bem, será que eu estou vivendo como um religioso fariseu? Ou será que eu estou vivendo uma vida piedosa? Onde tudo é brincadeira. Onde eu posso levar as coisas de Deus como um jogo. Só para os outros verem quem sou. É mais fácil, não é? Eu mostro quem eu não sou e fica por isso mesmo. Mas um aviso: Deus sabe quem você é. Deus olha você. Deus vê você em todo canto da sua casa. Em todo lugar. E Ele te conhece e te vê no secreto. Ele sabe o seu pensamento mais obscuro. Agora, para que esconder isso dele? Para que esconder isso diante de Deus? É só a vida visível que a gente quer? Ou uma vida secreta com Jesus? A piedade é a disciplina espiritual da nossa vida. Não seja uma vida cristã teatral. Pare com isso. Pare hoje. Pare de viver de um jeito teatral diante de Deus. Viva esse elixir, esse remédio que o Senhor oferece. Uma vida no secreto. Sem a vida no secreto, não vale de nada essa aparência teatral do discípulo, do fariseu. O discípulo não vive aparência teatral. Discípulo é visivelmente, ele se mostra visivelmente, a sua luz brilha, mas ela só brilha porque ele vive uma vida no secreto. Agora, o fariseu, ele vive em teatro. Isso não é luz, não. Só teatro. Eu e você sabemos quem ora. Quando você vai se aconselhar com alguém, quando você fala com alguém, você sabe que ela tem uma vida de oração, uma vida com as Escrituras. Porque ela fala conforme as Escrituras. Tem um coração piedoso conforme a palavra de Deus. Mas aquele crente teatral, ele não é assim. Ele só é aqui na frente. Mas na faculdade, na escola, no trabalho, ele é quem ele realmente é. Aí ele se mostra de verdade. O fariseu é assim. Assim é a vida do fariseu. Amém? Que o Senhor nos dê graça para viver uma vida no secreto. Uma vida escondida com Deus. O próprio Cristo, quando ia orar, ele se retirava. Por todo o Evangelho. E Cristo se retirou para orar. E Cristo se retirou para orar. E Jesus foi até o jardim. E o Senhor orava em secreto. E o Senhor orou a noite inteira sozinho pelos discípulos. Entende a vida piedosa que Cristo nos ensinou? Que a gente também tenha uma vida como a de Jesus. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, amor, misericórdia. Nós pedimos, Senhor,
Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter uma vida verdadeira no secreto. Uma vida pura. Uma vida, Senhor Deus, com o coração entregue às verdades do Senhor. Uma vida, Senhor Deus, que não é apenas um teatro. Não uma vida, Senhor, que só apenas vivemos ritos religiosos. Mas uma vida piedosa. Uma vida de amor com Deus. Uma vida de obediência. Nos ensina, Senhor, a ter essa vida. Nos ensina, Senhor Deus, a ter esse coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.